O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Neste Evangelho, que é muito rico para tirar meditações para a nossa vida, para a nossa caminhada, eu gostaria de destacar o trecho em que aqueles fariseus que abordaram Jesus estão fechados para reconhecer a verdade. Eles estão fechados na maneira de pensar, estão fechados nos seus preconceitos, estão fechados no seu orgulho, na sua vaidade, estão fechados achando que eles são os donos da verdade, estão fechados julgando Jesus, estão fechados nos seus gostos, caprichos, vontades e desejos e interesses. Então, cheios de si, se acham donos da verdade, senhores da razão, incapazes de reconhecer a realidade ao seu redor, de reconhecer toda a autoridade de Jesus nas suas ações, toda a sabedoria de Jesus nas suas palavras, incapazes de reconhecer a manifestação do Messias. Incapazes de reconhecer, inclusive, em João Batista, um profeta. A própria leitura fala que eles não acreditam muito em João Batista, mas se eles disserem que não acreditam, que o batismo de João Batista não era inspirado por Deus, eles têm medo que o povo se revolte contra eles. Então, preferiram a hipocrisia, a mentira de dizer que não sabiam, de não se posicionar. E porque o posicionamento deles, infelizmente, é um posicionamento de quem se fechou para a verdade, de quem não aceita a verdade e que ainda, na visão deles, distorcem a verdade como se ela fosse mentira, como se ela não fosse uma coisa boa. Isso nos ensina nos nossos tempos tão confusos, tantas redes sociais, um monte de influenciadores falando besteira, um monte de gente na internet falando bobagem, um monte de fanáticos exagerados do ponto de vista da fé, outros também do outro lado desleixados também do ponto de vista da fé, gente que distorce a realidade, que distorce os fatos, que não consegue reconhecer a verdade que está diante dos seus olhos, simplesmente porque se fechou naquilo que pensa, nos seus gostos, caprichos, vontades e desejos. E é muito ruim quando isso acontece conosco, porque quando eu não consigo reconhecer
que 2 mais 2 é 4, vamos usar essa comparação simples. Quando eu não consigo reconhecer a realidade, os fatos, que 2 mais 2 é 4, a minha conta não vai fechar. Eu vou acabar porque não quero aceitar aquela verdade, porque eu quero coisas que são convenientes aos meus desejos, caprichos e vontades. Então, eu sempre vou dizer que 2 mais 2 é 5. E vou distorcer a realidade e vou me fechar para aquela realidade. Então, a conta não vai fechar. O resultado dela vai dar errado. E é o que acontece na vida de muitos homens e mulheres, na época de Jesus e na nossa época. Nós não reconhecemos a verdade quando ela se apresenta. E um detalhe, a verdade, como naquela época, para nós, no nosso tempo, ela nos provoca, ela nos questiona, ela causa um impacto, ela nos incomoda, porque ela vai mostrar que a nossa opinião não é lá essas coisas. Ela vai mostrar que o meu querer está distorcido. Ela vai mostrar que, de certa forma, os meus gostos, vontades e desejos não estão corretos. E claro que isso vai doer no primeiro momento. Claro que isso vai incomodar e mexer comigo. Mas se nós não tivermos a coragem de reconhecer a verdade tal qual ela é, a realidade tal qual ela se apresenta, nós vamos viver sempre numa distorção da realidade ao nosso gosto, numa distorção da verdade ao nosso gosto, e isso vai comprometer tanto a nossa relação com as pessoas, que vai estar distorcida, como vai comprometer a nossa relação com Deus também, que está distorcida. E aí nós vamos ver situações de pessoas que, diante de realidades que falam do amor, eu nego o amor porque eu tenho raiva do fulano. Diante das situações de pessoas que ouvem falar do perdão, mas eu nego o perdão porque eu não quero dar o braço a torcer. Diante de pessoas que recebem verdades que são ditas por pessoas que eu até antipatizo, não vou com a cara do cara, mas ele disse uma verdade. Aquilo que ele disse é um fato concreto, é real. Mas, como eu não vou com a cara do cara e eu antipatizo com ele, eu não aceito aquela verdade e passo a viver a partir de uma distorção da verdade ou a viver dentro de uma leitura da realidade equivocada porque me convém e porque eu não quero dar o braço a torcer. Então, assim, isso acontece nos nossos relacionamentos familiares, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece nas nossas atividades econômicas, isso acontece nas nossas atividades do dia a dia e na vivência da fé. Então, tomemos cuidado. Cuidado com o barulho ao nosso redor, cuidado com a confusão de informações ao nosso redor, cuidado com as redes sociais, certos tutoriais, certos influenciadores, que muitas vezes eles também são verdadeiros ignorantes, fechados para a realidade, cegos por uma opinião rasa, pouco profunda, e que acabam sendo, como diz o Evangelho, cegos que guiam outros cegos. Né? Aprendamos a reconhecer a verdade. Aprendamos a, mesmo que essa verdade nos doa, nos questione, faça a gente, digamos assim, entrar em crise, aprendamos a reconhecer a verdade, porque, como diz o Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Então é importante reconhecer a verdade. Quero só dar um exemplo antes da gente terminar. Muita gente sabe, quem está ao meu redor, sabe que eu sou flamenguista. Mas o Flamengo é um time que ultimamente não está rendendo nada. É um time que os dirigentes tomaram decisões erradas, é um time que não está jogando bem, não está convencendo. Aí um tempo desse eu falei para uma pessoa, eu quero que, por causa dessa realidade do Flamengo, que ele colha os frutos dessa má administração, ou seja, que ele perca porque não estão sabendo administrar as coisas. É bem feito. Veja bem, não é por maldade, é questão da realidade.
Aí uma outra pessoa disse, nossa, Frei, mas o senhor não está torcendo contra por quê? Digo, meu filho, a gente tem que reconhecer, o time está mal, está sendo mal administrado, está tomando decisões erradas. Não é porque eu torço por aquele time que eu vou agora criar uma fantasia na minha cabeça, uma ilusão, ou distorcer a realidade dizendo, não, o time não está jogando ruim. Não, eles não administraram mal. Não. Tem que reconhecer a verdade como ela é, aceitá-la para poder, a partir daí, inclusive, absolver e caminhar melhor, sabendo que a verdade é aquela. E não uma distorção na minha cabeça de criar fantasias, explicações ridículas ou esdrúxulas de que o time vai mal porque estavam cansados. Ou então o time vai mal porque foi um azar. Quer dizer, você não aceita a verdade. Então, usando essa comparação, eu gostaria de que nós pudéssemos entender que a gente precisa reconhecer a verdade para poder repensar a vida, para poder amadurecer, para poder crescer como pessoa, para melhorar o nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, e mesmo que essa verdade me contrarie. E olha, a verdade de Deus, a realidade ao nosso redor, sempre vai nos contrariar. E nós precisamos ter esse coração aberto para reconhecer, repensar e amadurecer. Que Deus, na ação do seu Espírito, conceda a você essa sabedoria de saber reconhecer a verdade, mesmo que ela te contradiga. E aí, reconhecendo a verdade, você possa, a partir daí, repensar a sua vida e viver melhor, com mais equilíbrio, com mais discernimento, com mais bom senso, com mais humildade e também maturidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.